quá, 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 quá. Sua diminuta figura se perdia frente à força interpretativa de seu canto. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Ela tinha uma qualidade pessoal intransferível e só ela tinha, que efetivamente eu nunca vi em mais ninguém. Em tempos de repressão, foi a voz de protesto que ninguém pôde calar. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que... Eu confesso que pelo temperamento dela, pela persistência, pela personalidade voluntariosa que ela tinha, e que eu conhecia bem, e que nós conhecíamos, e nem poderia ser diferente, e ninguém chega aonde chegou sem ser voluntarioso. Vinda de uma família humilde, Elis Regina construiu uma carreira do nada, à força de constância e muito trabalho, até se tornar o ícone musical do Brasil da década de 70. Aos 21 anos, havia se transformado na cantora brasileira mais bem paga. Viveu marcada por relações tormentosas com os que a rodearam. Uma carreira brilhante que chegou a um final inesperado. Foi um acidente a morte dela. Ela gostava de viver. Na próxima hora, vamos conhecer a história de uma garota introvertida que se reinventa para chegar a ser um ídolo nacional. Vamos descobrir o que levava este furacão incansável a conseguir tudo a que se propunha. Você não pode ter dúvida que qualquer coisa que Elis fez, se ela errou, acertou, ela fez porque ela quis. Não era o tipo de gente que você encostava do lado e saía determinando o que ela iria fazer. Não vejo graça em outras coisas, como eu vejo graça em cantar. Vamos percorrer cada uma das relações que terminaram por causa da sua personalidade explosiva. Veremos como um acidente desafortunado trouxe seu trágico final. Esta é a história verdadeira de Elis Regina. Sueños, ambición, reconocimiento, fama, descendencia, escándalo, Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre, no sul do Brasil, em 17 de março de 1945. Foi a primogênita de Romeu Costa, empregado de uma fábrica de vidros, e de Dona Erci Carvalho, dona de casa e filha de imigrantes portugueses. Para surpresa de muitos, a Elis menina estava muito longe do furacão que o mundo inteiro conheceria décadas depois. Era uma menina introvertida, condição que se veria agravada pelo fato de ser filha única em seus primeiros anos e sofrer de estrabismo. Eu falava muito sozinha, porque eu não brincava assim com muitas crianças, a mamãe não era muito chegada a que as crianças participassem assim, de um ambiente muito sadio, gostava muito que a criança só convivesse com adulto. Então eu ficava só com eles o dia inteiro, e evidentemente eu ficava meio chateada, então eu inventava histórias, entende? Eu passava o dia inteiro falando sozinha. Um hábito que, aliás, eu conservo até hoje. De vez em quando o pessoal me surpreende, eu fico meio encabulada, mas não há jeito, já faz parte já do meu organismo todo. Então eu ficava atrás da cortina, abria a cortina, aí eu fingia que cantava, eu fingia que representava, tinha aplauso, aí eu fechava a cortina de novo. Mas, em geral, eu gostava muito de brincar no chão, assim, atrás da cortina, com as bonecas, aquelas coisas. Ficava escondida das pessoas, sabe como é? Eu cá e eles pra lá, não me misturava, jamais, porque eu não tinha peito, evidentemente, né? Em 1950, Elis tinha 5 anos quando nasceu Rogério, segundo filho do casamento Carvalho Costa. Em casa, o ambiente musical flutuava no ar. Bom, eu ouvia a Rádio Nacional da hora que eu acordava, à hora que eu dormia. Como evidentemente todas as casas do Brasil, até os anos, sei lá, que a televisão chegou e que bagunçou com a transação de rádio. Eu ouvia o Francisco Alves, quando os ponteiros do relógio se encontram e dão as 12 badaladas, boa noite, amor, a saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Eu ouvia Marlene, eu ouvia Milinha, eu ouvia o César de Alencar, eu ouvia essas coisas que todo mundo ouviu.
Aos 7 anos, Elis podia cantar músicas completas em português e espanhol sem desafinar. Foi assim que um dia, durante uma reunião familiar, sua avó Ana propõe a seus pais levá-la para competir no Clube do Guri, programa de concursos infantil transmitido pela Rádio Farroupilha todos os domingos, muito popular em Porto Alegre. No sábado à tarde, quando eu estava fazendo o ensaio para preparar o programa de domingo, e vi que tinha aquela menininha lá e me lembrei dela. Então, saí o menino, depois apontei para ela, ela olhou assim, olhou e ficou meio, olhou para os lados, digo, não, é você mesmo. Então vem cá. Subiu ao palco, foi lá ensaiar um número para cantar no domingo. Aí sim, ela ficou agregada ao programa, como tinha uma meia dúzia de meninos e meninas, todos que eram os cancãs da época, né? Cantavam muito bem aquela música popular brasileira. Eles cantou pela primeira vez no programa e houve um pequeno acidente. Ela teve uma hemorragia nasal, o que se diz popularmente, saiu de sangue pelo nariz, né? E ela ficou muito chocada com aquilo ali, notei, tá bom, encerrou o programa. Mas esta má experiência não bastou para afastá-la de seu caminho. Aos 11 anos, mais madura e preparada, volta a cantar no Clube do Guri. Desta vez, a menina ganhou o primeiro prêmio, o que lhe valeu participar de maneira regular do programa dominical. A situação econômica da família Carvalho Costa estava longe de ser folgada. Romeu Costa tinha perdido seu emprego, vendo-se obrigado a executar trabalhos instáveis e mal remunerados. A austeridade em que viviam fez com que Dona Erci procurasse reorientar o futuro de sua filha para uma profissão segura, como a de professora. Ser cantora na época não era muito bem visto. Elis devia manter um boletim acadêmico impecável para continuar cantando. Perfeccionismo que a perseguiria até o final. Cantava 2 vezes por semana, ia no Instituto de Educação de manhã, no turno da manhã, depois saía correndo e tal, pegava uma condução para ir lá, cantava o númerozinho dela, até que com a evolução da sua performance, a simpatia cada vez mais, a admiração do público, etc., ela foi contratada então e passou a cantar no horário nobre da Rádio Farroupilha. Aos 13 anos, Elis tinha se transformado na garota sensação de Porto Alegre, o que lhe valeu seu primeiro contrato profissional, ganhando mensalmente mais que seu pai. Da menina tímida que fora uma vez, nada restara. Desapareceu a timidez dela. Quando ela passou da fase de amadora para profissional na rádio, ela já tinha bastante desembaraço, era um temperamento forte, gostava muito de as músicas muito cuidadosas. A segurança que lhe davam sua fama e o fato de ser sustento de sua família tinham feito aflorar o lado rebelde e voluntarioso desta mulher que sempre obteve o que quis. Foi este o ponto de partida de uma guerra sem quartel que se daria entre Elis Regina e sua família pelo resto de seus dias. Regina Echeverria, biógrafa e amiga de Elis. Ela teve conflitos com o pai durante a vida, mais pra frente. Teve conflitos com a mãe também, durante a vida, mais adulta já. Mas ali não é uma questão de apoiar, né? Tem uma coisa que não se segura. Deve ser um talento muito explícito, como era o dela, né? Não tinha como segurar, e ela era independente. 1964 é um ano-chave na vida de Elis e do Brasil inteiro. Elis e seu pai se mudam para o Rio de Janeiro em busca de novos horizontes. Dona Erci e Rogério, seu irmão, ficam em Porto Alegre. E a história é linda, porque na verdade o pai dela chegou no Rio no dia 31 de março, que é o dia da Revolução, com uma carta de apresentação para procurar um emprego assinada pelo Leonel Brizola. Então, quando eles se deram conta da situação em que eles estavam, né, a Revolução já estava aí, o Leonel Brizola exilado e acabou. Apesar das adversidades e do tenso clima político reinante em todo o país, Elis consegue seu intento. Instala-se com o pai num pequeno apartamento na rua Figueiredo Magalhães de Copacabana. Entra em contato com Armando Pitiliani, na Philips. 2 meses mais tarde, firma contrato com a TV Rio para participar de Noites de Gala, um dos programas mais populares da estação de televisão.
Os primeiros tempos no Rio foram de adaptação. Elis teve que fazer ajustes em seu estilo, além de entrar em contato com o ambiente musical do momento, cantando em clubes noturnos. Ela gravou 2 discos que nem são muito raros hoje, onde ela cantava boleros, samba canções, e a gravadora pensava em lançar a Elis como uma nova Celi Campelo, que era cantora de rock, e ela não queria aquele caminho. Tanto é que ela só foi estourar quando ela foi cantar música popular brasileira e se transformou na pessoa que era a antítese da bossa nova. A voz dela, a postura de voz era pra fora, e ela também já fazia parte de um movimento de jovens que estavam começando também, de Chico Buarque, do Lobo, toda aquela turma que faziam músicas diferentes, não mais intimistas e músicas mais, digamos, engajadas com o tempo da Revolução. No final de 1964, Elis conhece Solano Ribeiro, jovem produtor musical de São Paulo. Em seguida, começa uma relação entre ambos. Este jovem de 25 anos era representativo da época. Com ideias políticas muito definidas, acreditava no compromisso social dos artistas. Filosofia que influenciaria a cantora de 19 anos por toda a vida. A relação não durou muito. No trabalho em clubes noturnos em meados de 60, Elis conhece uma figura que marcará sua vida anos mais tarde. O produtor musical Ronaldo Boscoli. Figura que, junto a Carlos Miele, passa a produzir vários shows de Elis. Mas desavenças profissionais fazem com que a relação de trabalho chegue a seu fim. E Elis Regina e Ronaldo Boscoli passam a ser inimigos públicos. A Elis e o Ronaldo eram meio água e vinho. O Ronaldo era um bom vivan, um cara que curtia as coisas, deixa pra lá, vamos conversar, tranquilo e tal. A Elis era uma pessoa que vinha do Sul, rigorosa, austera, não gostava de muita papagaiada, muito papinho furado. Meu pai começava a falar, ela já achava que ele estava tentando aplicar alguma e tal. A esta altura, havia mais 2 membros em casa. Dona Irci e Rogério tinham se mudado para o Rio, dado o sucesso de sua filha. Elis tinha assumido o comando de sua casa e não admitia intromissões de nenhum membro da família em sua vida pessoal e profissional. A minha mãe é mais parecida comigo. Minha mãe é alegre, minha mãe é extrovertida, minha mãe é risonha, minha mãe fala palavrão, a minha mãe, sabe, faz tudo o que toda mãe deveria fazer. Minha mãe é dedicadíssima com os filhos, a minha mãe é uma incrível cozinheira, minha mãe costura muito bem, é uma figura realmente incrível, é uma mulher muito bonita, muito bonita. Foi uma mulher linda, hoje em dia é uma senhora assim, cabelo branco, aquela pele muito clara, e ela é realmente uma mulher muito bonita, e eu acho que precisava inventar um complexo aí, porque de Eletra não dá pé, quer dizer, realmente eu não tenho esse. Precisava inventar um complexo de fixação na figura materna, um nome para esse complexo, pelo menos. No início de 65, Elis tinha rompido sua relação profissional com a dupla Miele Boscoli, sua relação amorosa com Solano e a relação com sua família era cada vez mais agressiva. Decide mudar-se para São Paulo, onde se hospeda na casa do empresário Marcos Lázaro e sua família, o qual seria seu representante durante a década seguinte. Na capital paulista, Elis se encontra com Solano, seu antigo namorado, que a convida a participar do primeiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior. Arrastão, composta por Edu Lobo e Vinícius de Moraes, é a música destinada a Elis para participar. E ganha o primeiro lugar, transformando a artista na melhor cantora brasileira e a música em ícone musical. Seu impetuoso temperamento e a agitação surgida a seu redor lhe valem o apelido de Pimentinha. 48 horas depois de receber o prêmio do festival, Elis se prepara para partilhar o palco com outro cantor anti-bossa nova, Jair Rodrigues. O Walter Silva entrou em contato com o meu empresário e me convidou, para participar desse espetáculo. Nós íamos nos apresentar só dia 8 de abril, né? O sucesso foi tanto, que tivemos que fazer mais 2 noites. Graças a isso, nós
Nós fomos contratados depois pela TV Record. Aos 20 anos, Elis firma um contrato milionário com a TV Record para dirigir o programa Fino da Bossa. Tornava-se a cantora mais bem paga do Brasil. Elis ficava no outro patamar porque era uma pessoa que fazia aquilo com verdade. Então, o fato dela pegar uma letra de música e trabalhar aquele texto com uma clareza interpretativa, quer dizer, você entendia exatamente o que ela estava dizendo. Essa é uma lição que eu não sei porquê, pouca gente aprendeu depois dela. Na época, só uma coisa ofuscava o sucesso de Elis: uma relação complicada com a família. Dona Erci, Romeu e Rogério tinham ficado no Rio para depois voltarem a Porto Alegre. No entanto, a instabilidade econômica do pai fazia com que Elis fosse arrimo da família, apesar de sua ânsia de independência. Então eu acho que a questão dos pais para Elis gerou problemas que ela talvez tivesse resolvido numa análise, uma coisa que ela nunca fez, né? Mas não sei se foi tão fundamental assim na carreira dela. Do programa Fino da Bossa surge uma relação musical muito importante com o Zimbo Trio, grupo que a acompanharia nesses primeiros anos de sucesso. Luiz Chaves, um de seus membros, recorda. Ela cantava muito bem, mas ela sempre colocava a sua posição, e eu quantas vezes aconselhei a Elis para continuar fazendo isso. Porque Elis, de repente, todo mundo queria que os produtores de shows de televisão queriam que ela cantasse imitando outro cantor, uma outra cantora, e uma parte que eu estava assim sempre ao lado dela dizendo: cante como você sabe. O programa Fino da Bossa foi um grande êxito até que Elis decidiu fazer um descanso. Então, o índice começou a cair vertiginosamente. Em janeiro de 1967, a direção da TV Record propõe a Elis contratar a dupla de produtores Miele e Boscoli para elevar o índice do programa, conscientes da antiga rivalidade entre a cantora e Ronaldo Boscoli. 11 meses depois, Elis surpreende a imprensa ao se casar com Boscoli em 5 de dezembro. Ela com 22, ele com 40 anos. E no dia que eles anunciaram, foi uma surpresa, até porque o meu pai, ele sempre foi muito namorador, sempre foi muito mulherengo e acabou casando depois dos 40 anos só, né? Então era uma coisa que as pessoas já davam como perdida. Esse cara aí não vai mais casar e tal. E casou justo com a Elis, que era séria, caretona e tal. Em 17 de junho de 1970, um ano e meio depois de se casar, Elis dá à luz João Marcelo, seu primogênito. Mas o temperamento vulcânico de Elis seria novamente um obstáculo para alcançar a felicidade. Durante os poucos anos que durou seu casamento, as brigas com Boscoli ultrapassaram os limites da intimidade. Hoje, olhando assim, era uma situação tragicômica. Trágica porque envolvia muitas brigas no processo de separação, mas cômica porque era disco pela janela, e meu pai disse: os discos do Sinatra você não vai pôr a mão e tal. Uma coisa diferente, os valores diferentes. É impossível lembrar dessas brigas e não morrer de rir, né? Eles brigavam publicamente, eles cantavam músicas contra o Ronaldo Boscoli, Ronaldo Boscoli compunha a música para falar mal da Elis, era uma coisa louca. Apesar da guerra em casa, Elis continuava colecionando sucessos. Em 1968, apresenta-se em diferentes países europeus. Em 1969, a carreira vertiginosa continua. Volta à Europa e na Inglaterra grava um disco com Peter Knight. Depois na Suécia grava outro disco com o gaiteiro Toots Thielemans. Ambas as produções se tornam recorde de vendas na Europa. Durante esses 2 anos no Brasil, Elis tinha gravado mais de 5 long plays e tinha participado de mais de 10 espetáculos na televisão e no teatro. A pimentinha tinha chegado para engolir o mundo. Aí ela gravou Casa no Campo, e o Casa no Campo, com a gravação dela,
me deu a oportunidade de ser reconhecido como compositor mais do que eu já era até essa época. Quer dizer, a sorte que as pessoas têm de poderem ter tido uma música na voz da Elis transforma aquela música num standard, verdadeiramente, quer dizer, uma música marcante, inesquecível. Por causa da gravação da Elis, o Casa no Campo tem uma infinidade de gravações no Brasil e no exterior. Seu estilo já estava estabelecido e o protesto contra o regime ditatorial fazia parte dele. Em 1969, a repressão já compreendia todas as instâncias da sociedade brasileira. Muitos foram exilados, os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros. A Elis viajou e detonou os militares lá de fora. Chamou os caras de gorilas, né? Sem querer ofender os gorilas, pelo amor de Deus. 3 anos mais tarde, no entanto, se viu obrigada a cantar nas Olimpíadas do Exército, em setembro de 1972, sob a ameaça de morte. E é verdade isso. Chegou no Brasil, meu amigo. Ficou a onça bebeu água, né? Os caras encostaram nela e ameaçaram desaparecer com ela mesmo. E aí, até aí ela ficou brava, mas em um momento ameaçaram desaparecer comigo. Aí ela ficou desesperada. Ela me contou que os militares pressionaram ela, assim, olha, ou você faz isso, ou a gente prende e acaba com teu filho e tudo. Teus filhos. Ela disse, pô, abaixo, o que eu podia fazer? Eu disse, fazer. Ela falou, João, se fosse pra já ter desaparecido, porque eu falava quando era menina, mãe, você vai sumir, pô, para, eu preciso ter uma mãe aqui e tal. Dizia, João, o cachorro que late não morde. Se esse pessoal aí da farda fosse fazer alguma coisa, e ela gostava de falar, se fosse macho de fazer alguma coisa, já teria feito. Não vão fazer porque não são machos, adorava provocar. Em maio de 1972, depois de 4 anos juntos, um filho e várias separações e reconciliações, Elis Regina e Ronaldo Boscoli se separam. A antiga rivalidade que se transformara em amor era agora um ódio que não permitiu que Boscoli visse seu filho, João Marcelo, durante os anos que precederam o divórcio. Elis o odiava de maneira irracional. Já separada de Boscoli e sem ter assinado o divórcio, uma noite, Elis convida César Mariano, músico de sua banda, para ver Morangos Silvestres de Bergman em casa. O pianista chega à reunião, onde estão Elis e alguns amigos. Depois da projeção, Elis se aproxima do músico e desliza um papel em seu bolso, com a indicação de só ler a sós no banheiro. Ali, ele lê: te amo, te quero e não me importa o resto do mundo. Atônito, o pianista decide escapar. Mais uma vez a Pimentinha conseguia o que se propunha. César Mariano abandonava sua esposa para viver com Elis. Esta seria sua segunda e mais duradoura relação, além de renovar musicalmente sua carreira. César, ele era muito apaixonado pela Elis, ele foi apaixonado muito tempo pela Elis antes de conseguir namorar com ela e casar com ela. E quando ele se juntou com a Elis e veio morar em casa, ele tinha uma missão, assim, primeiro que uma empatia comigo muito grande, e uma missão, eu acredito, de conquistar aquele garoto, assim. E foi muito fácil. O César, durante muito tempo, foi uma pessoa muito importante para Elis, porque ele preparava, era como se ele preparasse uma cama confortável para ela vir deitar e dormir. Como ele foi o arranjador dela durante muitos anos, como ele foi o chefe da orquestra, da banda, o líder da banda, todas as bandas que foram formadas ao longo do tempo em que eles trabalharam e viveram juntos. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. Em 1974, com 19 discos gravados em seu crédito, Elis Regina celebra seus 10 anos de carreira artística. Para isso, decide gravar um novo long play com Tom Jobim em Los Angeles. A presença de Jobim faz com que Elis veja aflorar mais uma vez o medo do palco que sentia quando era criança. Ele sofreu muito na vida, eu acho, pela juventude com que ela entrou nessa roda viva, pela ferocidade com que ela se defendia do mundo
e de possíveis agressões, né, que ela recebesse do mundo, ela já se trancava, ela agredia antes de ser agredida. Mas que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. Em 1975, já casados, Elis e César Mariano criam a produtora musical Trama, sociedade que inclui Rogério Costa, irmão da cantora e engenheiro de som. Nesse mesmo ano, em 18 de abril, Elis dá à luz a Pedro, seu segundo filho. 2 anos mais tarde, nasce Maria Rita, terceira filha, primeira menina na família. Era uma boa mãe, ela gostava de ser mãe, ela gostava de proteger. Eu gostaria que esses meninos soubessem que a mãe gostava muito deles. Ela falava muito pra mim, eu sou uma galinha que eu gosto de ter os meus pintinhos tudo juntinho comigo. 15 de maio de 1979 será uma data inesquecível para Elis. A ditadura militar está terminando e a cantora, conservando o estilo político de suas interpretações, escolhe a música O Bêbado e a Equilibrista para ser incluída em sua produção musical seguinte. Esta alegoria à liberdade consegue escapar à censura e o bêbado e a equilibrista se transformam em emblema da luta para repatriar os exilados. Elis era novamente a voz de protesto que ninguém podia calar. Aqui no Brasil, não só Elis, mas vários outros artistas se empenharam muito num processo de retomada de poder, né? de retomada da democracia. E ela foi muito, muito, muito presente nesse processo. Foi das artistas que mais se expôs. E o Bêbado Equilibrista, que virou um hino, inclusive, etc., é um hino contra a ditadura. Em meados de 1979, Elis parte de novo para a Europa para fazer uma série de concertos. Em 19 de julho, apresenta-se na Noite Brasileira do Festival de Jazz de Montreux. Ali, frente ao seu público, Elis viveu um momento que a fez reencontrar a si mesma e as suas origens. Ah, como estou tão sozinho. Quando ela foi super aclamada, né? E ela falou: poxa, eu pensei, uma filha de lavadeira, não devia, como que eu estou aqui, eu não mereço isso. Cultura.